né, da Sala do Futuro. Então, a gente tem 3 modalidades da Sala do Futuro. A gente tem Sala do Futuro Professor, Sala do Futuro Aluno e Sala do Futuro Responsáveis. E cada um é para um público distinto. Então, quando a gente fala Sala do Futuro Professor, se destina exclusivamente ao professor, assim como alunos é para os alunos, e assim como os responsáveis para os responsáveis. Mas todos eles estão integrados para que a gente consiga ter uma visibilidade. Então, no momento que o professor coloca nota, isso dá visibilidade para o aluno, dá visibilidade para o responsável, assim por diante. Então, a gente vai falar, então, basicamente, o que contempla dentro da Sala do Futuro Professor, que vai ficar mais alocado para o diário de classe. A gente também vai falar um pouco o que é o professor presente. Então, a gente agora vai ter algo que era muito solicitado pela rede, que era a inclusão do professor eventual. Então, agora a gente tem dentro desse projeto a possibilidade dos diretores já indicarem esses professores eventuais e, consequentemente, esses professores eventuais conseguirem fazer alguma gestão ali de frequência e conteúdo, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês. A gente também vai falar da parte de pagamento, enfim, que isso também vai interferir na parte de pagamento. Também vou falar um pouco como que vai se dar após essa formação. Então, isso não se esgota apenas nessa formação, a gente terá outros momentos. Pessoal, eu vou estar silenciando, tá? Peço desculpas. Todos aqui estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá ok? Alguém pode... Sim. Ah, perfeito. Perfeito, legal. Sim. E depois a gente vai falar sobre os canais de comunicação, os materiais que a gente está ofertando, para que vocês consigam ali depois estar estudando esse material. Enfim, acho que é bem importante eu ressaltar aqui para vocês que após essa reunião, né, a gente vai mandar muitas coisas por e-mail para vocês, possivelmente também chegue ali por meio do dirigente. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos aos e-mails de vocês, fiquem atentos ali às comunicações, referente, então, à Sala do Futuro Professor, ao professor presente, e a nossa intenção aqui é formá-los para que vocês sejam as pessoas que vão falar para os professores, ali nos dias, se não me engano, 29, 30, 31, que é... Eu vou... Não entendi. E aí, a nossa intenção aqui é formá-los, né, na intenção que vocês consigam replicar esse material para os professores, que vão ser, de fato, né, aqueles que vão estar utilizando mais a Sala do Futuro Professor. Então, o que a gente vai encontrar na Sala do Futuro Professor? Então, a gente vai ter, basicamente, o diário de classe. Então, atualmente, a gente está retirando essa parte do diário de classe, né, dentro da sede, mas a sede, ela continuará com outras coisas, mas o diário de classe então migra para a Sala do Futuro Professor. A nossa intenção é que depois, posteriormente, a gente coloque outras funções, mas no primeiro momento a gente só está alocando na Sala do Futuro Professor o diário de classe. O que vai contemplar nisso, né? A frequência, o registro de aulas, a avaliação, o fechamento, o registro ali de aula e frequência, o mapão e agora o acesso do eventual, que vai se dar, então, por meio. Então, no momento que eu depois, posteriormente, vou falar para vocês como que vai ser esse acesso do professor eventual, mas agora a gente consegue, por meio de um cadastro, realizar, então, que esse professor também venha a fazer o registro ali de frequência e conteúdo. Aqui eu só quero ressaltar com vocês que nesse primeiro momento a gente não está disponível para vocês. O som tá muito... O pessoal tá muito ruim. Tem um microfone... Pessoal, vamos combinar, os diretores, vamos desligar os microfones, senão não dá. Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Agora sim. Sim. Ah, perdão, pessoal. Vocês conseguiram Agora sim, me ouvir só que até tem muita quando? gente. Tem muita gente com o microfone aberto, daí tá dando interferência, a gente tá ouvindo vozes ao fundo. Ah, perfeito. Pessoal, então, por gentileza, vamos permanecer com os áudios desligados, porque às vezes eu também estou voltando aqui e silenciando todo mundo, não porque eu não gostaria de ouvi-los, né? Mas é por conta que, de fato, para a gente, todo mundo conseguir ouvir a explicação, vai ter momentos, se você tiver dúvida, levante a mão. Tá mudo, Priscila.
Opa, perdão, acho que alguém mutou. Mas o que eu estava falando é, caso você tenha dúvida, pessoal, levante a mão, esse ícone fica do lado ali de pessoas, então você clica, já aparece para mim, já faz até inclusive um barulhinho no meu fone de ouvido, e aí a gente retira a dúvida sem problema nenhum. Tudo bem? A gente pode fazer esse combinado? Bom, como eu ia dizendo, pessoal, acho que tem alguém com... Como eu ia falando aqui para vocês, a Sala do Futuro Professor, ele não está disponível agora, então vocês podem até depois procurar na internet, Sala do Futuro Professor, enfim, mas nesse primeiro momento não estará disponível. Então, ele só vai estar disponível para vocês a partir do dia 3 de fevereiro, que é de fato quando a gente inicia as aulas. A gente está fazendo os últimos ajustes ali em relação à Sala do Futuro Professor, principalmente, né, em relação de matriculados, professores, enfim. Então, a gente está fazendo esse processo para que, de fato, vocês depois, posteriormente, tenham acesso e consigam ver na sua completude. Então, primeiro ponto, né, como eu faço para acessar a Sala do Futuro Professor? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, e esse é um ponto extremamente importante, porque foi alvo, assim, de bastante questionamentos, né, quando a gente estava no processo piloto. E falando um pouco do processo piloto para vocês, a gente teve, então, uma quantidade de mais ou menos 10% das escolas no final do ano passado a gente implementou, tendo ali no final, né, um grupo relevante de escolas, e que nesse momento a gente entende que é o momento para a gente expandir e alcançar a sua totalidade de escolas na rede estadual. Então, como que a gente faz? Nesse primeiro momento, a gente só vai ter a web para que vocês possam acessar. Priscila, eu posso acessar pelo meu celular? Pode, você pode acessar porque ele consegue ali se expandir e se moldar dentro do seu visor ali, da tela do seu celular tranquilamente. E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que ele vai se dar por meio do GovBR. Ah, Priscila, por que o GovBR a gente vai utilizar? Oi, Nívia, pode falar. Nívia? Abriu e fechou o seu áudio. Desculpa, eu cliquei sem querer. Ah, não, tudo bem, Nívia. Por que a gente vai utilizar o GovBR? Primeiramente, porque ele está sendo utilizado em várias plataformas e que ele é um autentificador de dados bastante importante e relevante. Então, a gente tem a certeza que a pessoa que está acessando é, de fato, a pessoa. Então, a gente está implementando isso. Então, ele também tem outras funcionalidades, como reconhecimento facial, biometria. Então, a gente está implementando isso para que a gente tenha a garantia, a certeza ali, que é o professor que está realizando o seu acesso. Então, esse é um primeiro movimento que a gente está fazendo. Inclusive, pessoal, a gente sabe que a rede, muitas das vezes, tem problema de acesso ao GovBR, então a gente também está fazendo uma campanha para que os professores comecem a atualizar os seus dados do GovBR, que vai ser, inclusive, o ponto que eu vou falar agora no próximo slide, que é para que vocês consigam. Depois esse material vai para vocês, vocês vão poder ter acesso a esse material, mas a gente está fazendo uma campanha que depois vai chegar também para vocês por e-mail, que é, de fato, os professores regulamentarem, realizarem ali seus dados, fazerem o processo de verificação em 2 etapas, que vai ser um item ali obrigatório na Sala do Futuro Professor. E, inclusive, que esse movimento se inicie antes do início das aulas, porque possivelmente o professor tem algum tipo de problema, algum dado que está faltando, então ele consiga ali fazer os ajustes antes de iniciar as aulas. Então, esse é um requisito importante que eu ressalto aqui para vocês divulguem. Posteriormente, ainda hoje, vai chegar esse material para vocês, e vai chegar também o material da campanha, para que vocês possam ali estar utilizando e replicando para os professores. E aí, uma pergunta também, né? Quem que tem acesso à Sala do Futuro Professor? Então, o professor, o diretor, o vice-diretor, o GOI, o PEC e também o professor eventual, que é uma das funcionalidades que a gente está implementando por meio da Sala do Futuro Professor. Então, no momento em que você se loga, né, no GovBR, ele vai fazer o mesmo procedimento, e aqui eu também gosto de ressaltar com vocês que é em questão a senha, né? Muitos falam assim, poxa, eu sempre acesso o Sou SP GovBR. Ah, Priscila, agora eu vou ter esse outro, então como que funciona, né? Que é muito utilizado ali para retirar o olerite, enfim.
Então, acho que um ponto importante é que são senhas iguais. Então, a mesma senha que você utiliza para o Sou SP é igual ao que você utiliza do GovBR. Então, muitas das vezes também tem esse complicador da pessoa esquecer a senha. Então, nesse material que a gente produziu, a gente colocou esse ponto também para reforçar que as senhas são iguais. Então, você vai colocar o seu CPF, normalmente, a sua senha, e vai se logar. No momento que você se loga, a gente vai perguntar para você qual é o seu perfil, o que você quer enquanto usuário está acessando. Se é um professor, se é um professor eventual, se é um coordenador, se é um diretor, e assim por diante. No momento em que você entrar, normalmente, se porventura você entrou e você colocou um perfil que não é aquele que você quer usar no momento, ele vai ter um capelo ali que você clica para alterar o que você quer utilizar de fato, né? Porque às vezes você tem dupla ou tripla função dentro da escola ou nas escolas, então você tem o procedimento ali de você estar realizando a alteração. No momento que você faz a alteração, você vai clicar aqui em Diário de Classe, SP, que vai ser a sala do futuro professor. E esse, então, a gente finaliza a parte do acesso, na verdade, da sala do futuro. Até aqui, pessoal, tudo bem? Deixa eu olhar aqui o chat. O Emerson também está me ajudando aqui no chat. Muito obrigada, Emerson. Bom, então eu vou avançando, então. Então, como que a gente faz o registro, né? O primeiro momento, quando você se loga dentro da sala do futuro professor, você vai ter 4 cards aqui enfileirados, né? Então, primeira é frequência, segunda é registro, avaliação e fechamento. Então, esses são os 4 cards que a gente vai ter. E ao lado esquerdo, vocês podem observar que vai ter as mesmas funções, né? Só que, de fato, ali com as funções ao lado para que você consiga também. E aqui a gente não conseguiu pegar a parte de relatórios, mas dentro da sala do futuro professor também já tem os relatórios que existiam ali na sede, que você já utilizava. Então, no momento que você se loga, que você clica, na frequência, no cardzinho da frequência, você vai ter, então, o professor vai ter a visibilidade de todas as aulas, né, que estão atribuídas para ele. Então, ele vai conseguir ver qual é a turma, qual é a etapa, né, a diretoria e qual é o nome da escola. Então, na hora que você quiser registrar algo, você vai perceber, então, que vai perguntar para você qual da onde que você está acessando. Poxa, Priscila, mas por que a gente precisa colocar, né? Por que vai perguntar para a gente onde a gente está fazendo esse registro de frequência? Primeiro, para a gente entender, de fato, onde os professores estão realizando essa chamada, se são dentro da unidade escolar, se é fora da unidade escolar, como que é a rotina de trabalho desses professores, para que a gente também consiga melhorar aqui do nosso lado e também que a gente consiga fazer políticas públicas melhores lá na ponta. Então, a intenção aqui é que a gente consiga, então, coletar os dados para que a gente consiga entender aonde está fazendo esse registro. Então, é bastante importante que vocês reforcem com os professores esse ponto, que a gente vai pedir, mas a nossa intenção não é fazer um rastreamento dos professores. A nossa intenção, na verdade, é que a gente entenda qual é a rotina dos professores, para que a gente consiga, então, realizar um projeto que faça, de fato, sentido para os professores da rede. Então, no momento em que você colocar, e aí um ponto importante, né? Deixa eu só voltar. Não é um item, pessoal, obrigatório. A gente quer, de fato, que vocês reforcem com os professores. A gente sugere fortemente que eles consigam fazer essa liberação para que a gente possa entender. Mas ainda não é, né? Vamos dizer assim, um item obrigatório. Aí a gente vai entrar, então, de fato, na frequência. Tá sem o áudio. Sumiu a voz. Opa! Tá mutado, Priscila. Eu acho que alguém clicou aqui de forma equivocada. Eu vi que algumas mãos estão levantadas. Escola Esplanada da Estação? Acho que está com áudio. O áudio não está funcionando. Washington? Oi. Você levantou a mão, você gostaria de perguntar? Não levantei, não.
Então, perdão, desculpa, tá aparecendo aqui para mim que tá levantada. Tudo bem. Antônio Augusto Lopes de Oliveira, a escola, na verdade. Escola Antônio Augusto. Isso, está me ouvindo, Priscila? Sim, estou te ouvindo. Boa tarde. É a Adriane, diretora da Escola Antônio Augusto, aqui de Batatais. Já neste início, gostaria de te perguntar o que eu acho que é importante para todos. A seguinte situação. Dia 3 iniciamos, certo? Eu estou vendo aqui, me parece um programa bastante interessante. Quando iniciarmos dia 3, todos estarão movimentando o programa. Vai acontecer, já está previsto isso, o fato que acontecia com a sede, de não entrar, de não acessar, de não conseguir acesso. Por quê? Uma vez que implica em pagamento, que implica no nosso BI, implica já no primeiro dia você ter uma série de situações que você precisa atingir metas, né? E, por consequência, também pagamentos e outras coisas mais. Porque eu tenho várias aulas ainda não atribuídas e não as terei ainda, vou trabalhar com o eventual no dia 3. Então, isso tudo já está, existe essa previsão de não cair o sistema, de não conseguir acesso, é mais fácil do que a sede? O que eu te responderei como a gente fez, né, um estresse em pouco mais de 250 escolas, o que eu tenho para reforçar é que a gente conseguiu fazer todo o estresse em quantidade, então replicar vários usuários para que a gente consiga ter mais ou menos o tamanho da nossa rede, e aparentemente se comportou bem. O ponto é que, por isso que eu reforcei com vocês sobre o GovBR, porque como ele é a porta de entrada, então pode ser que nem o professor nem consiga de fato acessar a sala do futuro professor, por conta que ele não consegue, tem algum ponto ali de atenção com o GovBR. Porque todos os possíveis problemas que a gente está tendo é com essa primeira porta de entrada. Então, o que eu orientaria para vocês, e que posteriormente vou mandar um material, que vocês reforcem com os professores para que faça esse registro, né, faça essa atualização do GovBR, para que isso não seja um complicador ali para o início da aula. Então, esse é um ponto que a gente traz. Mas, a princípio, no momento que vocês estão alocando, esses dados estão subindo para que a gente tenha ali a sua completude e não tenha nenhum ponto de atenção. O que pode ocorrer é que no dia, ainda vocês estejam atribuindo no dia 3 algum professor e esse dado não esteja ali conosco dentro da sala do futuro professor. Isso pode vir a ocorrer, mas não é algo que a gente quer. Então, enfim, acho que esse é o ponto que a gente poderá ocorrer para o início das aulas. Mas a gente não gostaria que fosse, a gente tivesse um estresse na rede de mais de 50%, 60%, 70%. A gente quer que seja, sei lá, máximo 5% da rede com algum tipo de complicador ou estresse, vamos dizer assim, em relação à entrada. A gente não gostaria que fosse um número exorbitante. Então, é isso que a gente reforça para que vocês falem com os professores sobre essa atualização, e que o que pode ocorrer é isso que eu mencionei, né, que um professor tenha que ser atribuído, e aí isso não seja refletido dentro da sala do futuro professor durante esse período, né, de sexta-feira para segunda-feira, que é o início das aulas. Não sei se ficou claro. Sim, Priscila, muito obrigada, viu?